Olá, tudo bom? Estamos aqui para gravar mais um episódio de podcast aqui da ABCDcast. Estamos aqui com a nossa colega, famosíssima, especialista em estomatologia pela FOP Unicamp Piracicaba, mestre e doutora em patologia, doutora Lara Cândido. Vamos bater um papo hoje, falar sobre câncer bucal. Seja bem-vindo, doutora Lara. Prazer estar recebendo a senhora aqui no nosso episódio. Uma honra estar com essa celebridade aqui, especialista aqui em patologia, né? E vamos falar um pouco de câncer bucal. Seja bem-vindo, doutora Lara. Sérgio, eu que agradeço muito o convite. Estou super feliz de estar no podcast de vocês, que já é sucesso. E principalmente parabenizar vocês pela escolha de trazer um tema tão importante que é câncer bucal, que é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente conscientiza. E ter um podcast voltado exatamente para esse público-alvo de dentistas e estudantes de odontologia, acho uma ideia fantástica. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Doutora Lara, vamos fazer aqui uma pergunta aqui básica, né? A curiosidade de câncer. Câncer é uma doença antiga, né? Que é ensinada na faculdade, então todo aluno é para saber, acadêmico e recém-formado de odontologia, é para saber fazer um diagnóstico de câncer. O que é que mudou hoje, né, no diagnóstico, para a gente fazer um correto diagnóstico e tratamento precoce para que realmente esse paciente ele tenha um melhor prognóstico possível? Perfeito. Eu costumo dizer que nossos alunos, eles já estão aprendendo coisas completamente diferentes do que nós aprendemos, né? Entre 15 e 20 anos atrás de faculdade. Então, coisas que eu aprendi na graduação, hoje em dia já não são atuais. E câncer de boca mudou? Mudou sim. Muita coisa se atualizou. O que mudou principalmente, quando a gente fala de fatores etiológicos do câncer de boca, a gente já imagina aquele paciente tabagista e alcoolista. Isso não mudou. Então, o perfil principal do paciente de câncer de boca ainda é um homem com mais de 55 anos, que bebe e que fuma. Só que alguns outros fatores de risco, eles foram acrescentados ao longo do tempo. A gente sabe que a radiação solar também é importante como fator etiológico para o câncer de lábio inferior, principalmente. Mas nos últimos anos, a gente tem consciência, nos últimos 10 a 15 anos, a gente tem consciência do surgimento do vírus HPV, o vírus do papiloma humano, também como fator etiológico para o câncer, especialmente na região de orofaringe. Então, o que a gente tem de mais novo em relação ao câncer de boca é isso. É o vírus HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível, um dos tipos de vírus principalmente, transmitido pelo sexo oral, que é um fator etiológico importante para o câncer de orofaringe. E qual a importância de a gente fazer um diagnóstico precoce do câncer de boca? O diagnóstico do câncer de boca ser precoce ou tardio é um dos principais fatores, é o principal, na verdade, fator que vai influenciar no prognóstico desse paciente, ou seja, critérios de cura e de como esse paciente vai evoluir na doença. Então, quanto mais cedo esse diagnóstico for realizado, mais chances o paciente tem de ficar curado e mais simples será o tratamento dele. Então, as chances do paciente ficar curado somente com uma cirurgia vão depender especialmente de em que etapa dessa doença esse diagnóstico foi realizado. Doutora, como você falou, né? Eu já vou fazer quase 30 anos de formado, né? Então mudou muito. É uma área que eu não me especializei, fui para outra área. Então vou lhe fazer uma pergunta, pode ser até pergunta um pouco leigo, né? Nesse assunto que eu sou, né? Aumentou a incidência realmente de câncer na população ou aumentou a quantidade de diagnóstico? Perfeito. As duas coisas, Sérgio. É uma pergunta extremamente pertinente. A expectativa de vida da população, de forma geral, mundial, ela cresceu. Então, as pessoas vivem mais tempo. Por fato delas viverem mais tempo, suas células vão envelhecendo mais. E o número de casos, falando agora especificamente do câncer de boca, aumentou sim. Na verdade, a cada estimativa, quando a gente fala de Brasil, a gente fala dos dados do INCA. Né? E quando a gente fala de mundo, a gente fala do GloboCan, que é da OMS. Ambos têm mostrado, a cada ano, a cada biênio, o aumento do número de casos de câncer. Então, o estilo de vida das pessoas tem cada vez mais contribuído para que surjam mais casos de câncer e também o aumento da expectativa de vida. Então, é por isso que é um assunto que é sempre pertinente, é um assunto que é sempre atual, é falar de câncer. Tá, vamos lá.
especificamente no câncer de boca, né? São os fatores. Então, tabagismo, alcoolismo, radiação solar. Radiação solar, mais recentemente o vírus HPV. O HPV, pronto. Isso. São 4 fatores. 5, a gente que está relacionado ao tabagismo seria o fumante passivo. O fumante, o tabaco para o câncer de boca, qualquer um dos tipos de tabaco são fatores etiológicos. Então, tem paciente de câncer de boca que fuma cachimbo, tem paciente que fumo de rolo, que a gente chama pau ronca, né, no interior. Ainda tem agora o sinal, o cigarro eletrônico. Perfeito. E agora, o que tem de novo para o câncer de boca? Além do HPV, o que a gente ainda não tem de dados concretos acerca do cigarro eletrônico é somente por falta de tempo. Por quê? Porque os estudos in vitro, eles já demonstram que as substâncias presentes no cigarro eletrônico, elas são tão maléficas ou mais maléficas do que do cigarro convencional. E recentemente, né, a gente vê aquela história da Anvisa, vendo se libera, se proíbe, se regulamenta. Como não é regulamentado, como é proibido, então são produtos contrabandeados, são produtos produzidos no quintal de casa. A gente não sabe o que tem naquele cigarro eletrônico. O que tem naquele cigarro? Exatamente. Então, é só uma questão de tempo. Daqui a pouco a gente vai começar a ver os estudos comprovando que realmente o cigarro eletrônico também está relacionado com câncer de boca. Porque a alteração celular pela tela tem que passar o tempo, né? Porque Exato. 10, 15, 20 anos, então o cigarro eletrônico é relativamente novo, né? Novo, então, exato. Essas alterações celulares, essas mutações que vão acontecer... São cumulativas. São cumulativas. É só uma questão de tempo. Só questão de tempo. Então, e a gente já sabe, por analogia, porque o tabaco, né, a fumaça... Então, isso é importante, né, doutora Lara? Devido ao aluno o acadêmico, hoje o dentista, ele tem que ter essa preocupação de saber fazer esse diagnóstico. Exato. Né? Já que aumentou a quantidade e cada dia está aumentando mais, você está falando aí dos relatos, cada estudo que se faz aumenta tanto a quantidade como a quantidade de diagnóstico, né? Então, o nosso colega ele tem que estar bem informado, bem atualizado nessa área, né? Perfeito. Então, eu estava até comentando com o pessoal da jornada que estava aqui, que inclusive a jornada do Nova FAP, a senhora vai palestrar, e o tema da jornada eu achei interessante, que seria tradição e inovação. E tradição, eles estavam se referindo justamente às disciplinas, vamos dizer, básicas. Que entra o quê? Estomatologia e o diagnóstico oral, né? Mas... Uma coisa importantíssima que você falou, Sérgio, é que câncer de boca não é um assunto para especialista. Câncer de boca é um assunto para o dentista generalista, para o dentista que está lá na UBS, PCF, né? para o acadêmico, que ele está numa disciplina básica, no 5º período, que ele não tem noção ainda do quanto aquilo vai ser importante. Então, é sempre bom trazer para as jornadas, para os podcasts, o assunto que é para o dentista generalista. Então, hoje, por exemplo, se o dentista estivesse mais bem informado ainda, com certeza aumentaria mais ainda essa incidência de câncer de boca. Com certeza. Se a gente pegar os dados do INCA, a gente sabe que são dados confiáveis, mas a gente sabe que são dados que poderiam ser mais realistas. Porque tem muito paciente, Sérgio, que ele morre de câncer de boca sem ter tido o diagnóstico. Então, se ele não teve o diagnóstico, se ele não foi feita uma biópsia, se ele não entrou no sistema para tratar com um oncologista, com um cirurgião, ele não existe. Está fora da estatística. Está fora da estatística. Então, a gente sabe assim, o Piauí não está, de acordo com o INCA, dentro dos estados do Brasil que tem muito câncer de boca. Mas isso a gente sabe que não é a realidade. Quem trabalha como eu exclusivamente com isso, sabe que tem muito caso de câncer de boca, tem muito mais. Só que muitos pacientes não chegam nem a entrar nos dados da estatística, porque falecem da doença antes de conseguir fazer uma biópsia. E o que é que se atribui à falha desse diagnóstico para o clínico? Infelizmente, Sérgio, nós, cirurgiões dentistas, me coloco dentro, somos um fator, talvez o principal, para o atraso do diagnóstico. Existem 3 categorias. O atraso do diagnóstico pelo paciente demorar para buscar o atendimento, o atraso do diagnóstico pelo profissional, que somos nós, e o atraso do diagnóstico pelo sistema. Né? Vamos colocar no nosso Sistema Único de Saúde. Então, dentre esses, nós somos fundamentais, porque o paciente pode demorar para procurar o dentista, mas o dentista, por sua formação, pela ética, por tudo que envolve a profissão, ele não pode demorar para dar o diagnóstico. Existem estudos que falam que um paciente demora até 7 meses, desde o momento que ele procura a primeira vez o dentista, até o momento dele conseguir o diagnóstico. Quando a gente fala de uma doença maligna, é muito tempo.
7 meses é muito tempo. Isso pode custar, inclusive, a vida do paciente. Então, a gente tem que chamar a responsabilidade para nós, cirurgiões dentistas. Nós temos um papel fundamental nesse diagnóstico precoce. Aí o Brasil está entre um dos países com mais incidência de morte por câncer de boca. É o que é triste. Por quê? Porque a gente tem alta incidência da doença e alta mortalidade pela doença. Isso quer dizer... As duas coisas. Quer dizer que a gente está fazendo o diagnóstico tardio. Tardio e o tratamento... Não está sendo eficaz. Se a gente pegar dados da América do Norte, Canadá e Estados Unidos tem muitos casos também de câncer. Só que quando a gente vai para a mortalidade é baixa. O que quer dizer que o diagnóstico é eficiente, o tratamento é eficiente. Então, mas tem a correlação com os fatores etiológicos lá também são parecidos com os nossos? São bem parecidos com os nossos. E hoje em dia o cigarro eletrônico lá está mais em alta ainda do que no Brasil. Então talvez os primeiros casos de câncer relacionados ao cigarro eletrônico cheguem primeiro lá. Então o que é que se sugeria no caso, né? Para o acadêmico, para o recém-formado, para o clínico geral que atua hoje numa UBS, atua no seu consultório como clínico geral, o que é que se aconselharia para ele fazer um diagnóstico e tentar melhorar essa estatística? Perfeito. Eu comparo sempre nas minhas aulas, o câncer de boca é a tempestade, certo? Mas a tempestade, antes dela chegar como tempestade, ela manda sinais. Vem o vento, vem o cheiro de chuva, vem as nuvens. Câncer de boca é a mesma coisa. Então, existem as lesões que são potencialmente malignas. Elas são os sinais de que o câncer de boca está chegando. Porque ele não chega de uma hora para outra. Ele não chega de uma hora para outra. Ele vem avisando. Eu gostei do comparativo da tempestade. Exatamente. Realmente é isso. A tempestade, ela não chega a tempestade de uma Não, dá vez, tempo de você correr e se abrigar. É verdade. Não é verdade? O câncer de boca é muito semelhante. Então, os diagnósticos que a gente quer que o clínico geral faça são esses. São os precoces. Por quê? Porque dá tempo de encaminhar o paciente para fazer uma biópsia num serviço especializado. Então, o conselho, se a gente puder começar a colocar dessa forma, é esse. É treinar o olho. Tudo que a gente treina o olho, a gente aprende a enxergar. Então, se você assiste aula sobre isso, se você escuta o podcast sobre isso, se você vai em cursos, em congressos sobre isso, você está treinando o olho. Então, você aprende a ver que aquela plaquinha branca não é só uma plaquinha branca, ela pode vir a se transformar num câncer. Mas você precisa avisar o paciente disso. Você precisa encaminhar aquele paciente. Nossa, esse paciente é lavrador, ele trabalha no sol, sem proteção, o lábio dele está alterado. Ele precisa saber disso. Eu preciso encaminhar esse paciente para o serviço especializado. Então, é treinar o olho. O que a gente não conhece, a gente não reconhece. Então, é aprender a ver o câncer antes dele se tornar um câncer. Tá, e quais são as lesões aí que você sugere que são as mais comuns? Perfeito. Antes da tempestade, o vento... Antes da tempestade, o vento. O vento. Nós temos 3 tipos principais de aviso do câncer de boca, que são as 3 lesões potencialmente malignas que estão frequentemente associada ao câncer de boca. As 2 primeiras são a leucoplasia e a eritroplasia. Leuco de branco, eritro de vermelho. Então, uma placa branca que você tenta destacar ela e ela não se destaca, você já, de cara, você tem que pensar, será que pode ser uma leucoplasia? Por quê? Porque o mais grave que essa placa branca pode ser é isso, uma leucoplasia, um câncer de boca. Então, a leucoplasia, que é essa placa branca que não se destaca, e a eritroplasia, que é a placa vermelha que não se destaca também. Geralmente são assintomáticas e, principalmente, quando estão presentes em pacientes fumantes e alcoolistas, a gente tem que acender logo um sinal vermelho. Então, apareceu. Lara, tem algum problema eu achar que aquilo é trauma por uma prótese ou porque o paciente mordeu? Não, não tem problema nenhum você achar, inclusive medicar para isso. Eu acho que eu vou passar um corticoide e vou avaliar. Ok, tá certo sua conduta, se você acha que é isso. O que eu não posso é insistir num tratamento que não tá funcionando. Então, se eu insisto no tratamento que não está funcionando, eu posso estar perdendo tempo com aquele paciente. Então, leucoplasia e eritroplasia, placas brancas e vermelhas. E o terceiro, que é a quelite actínica. Eu digo que o meu principal paciente de quelite actínica é meu pai, que é um homem branco, que tem quase 70 anos e que trabalha exposto ao sol. Então, esse é o perfil do paciente de quelite actínica. É aquele paciente que tem aquele lábio alterado. Você vê que é aquele lábio que está ficando fininho, que ele está ficando ulcerado, que tem aquela pelinha que solta de vez em quando, ou que começa a fazer uma feridinha que está demorando para cicatrizar. Então, quando começa essa feridinha, já está com um sinal de que você tem que acender o alerta. E tem que avisar para o paciente, olha, isso aqui pode virar câncer de boca. Porque ele nem sabe. Ele acha que não, é só porque o lábio está ressecado do sol. Ok, mas... Ele acha que é o sol. É o sol.
E é, na verdade, mas cumulativamente, isso pode vir a se transformar num câncer. Então, essas 3 lesões são um sinal de alerta que todo dentista tem a obrigação de reconhecer. E principalmente pra gente aqui, que a gente tem um sol, né? Bem... Um sol para cada cabeça. Então, aqui no verdade. Piauí, a gente nem fala assim, o paciente de pele branca. É qualquer paciente. A gente tem paciente de pele preta, parda e branca com sinais de quelite actínica. Então, tem que se proteger todo mundo. O branco, na verdade, é a maior incidência. Exatamente. Caso, né? Então, aí no caso, e qual é o procedimento? Se você achar que o dentista achou, porque você falou aí interessante, uma coisa interessante, né? Você passou, medicou o paciente e recidivou, 2 coisas estão erradas. Ou o medicamento estava errado, Ou seu diagnóstico. ou o seu diagnóstico estava errado. Exato. Uma coisa ou outra. Então, assim, não tem como você fazer uma repetição e serve para tudo, né? Eu estava até em casa, a pessoa eu levei para trocar a lâmpada lá em casa, queimou a lâmpada. Aí ele colocou a lâmpada, 2 semanas depois, a lâmpada queimou de novo. Aí ele foi lá e colocou a lâmpada. Eu digo, ó, isso aí tá errado. Não é a lâmpada. Não é a lâmpada. Exatamente. Como é que você coloca uma lâmpada e queima na semana? Eu digo, ó, a lâmpada ela tem a vida útil dela. Perfeito. Então, assim, a mesma coisa. Se você passou um medicamento para um paciente e recidivou o mesmo sintoma, no mesmo sinal, né? O mesmo sinal, recidivou, tem uma coisa errada. Ou o diagnóstico ou o medicamento. Sérgio, uma das coisas que você falou, eu li recentemente essa semana, eu gosto muito de transformar, de facilitar a estomatologia para a rede social. Né? Não comercialmente, mas como informação mesmo pela minha formação docente. E essa semana eu li alguma coisa dizendo assim, quase 100% dos pacientes diagnosticados com câncer de boca passaram certo tempo usando corticoide para aquela lesão. Tem algum problema você olhar uma lesão e suspeitar de que ela é traumática e passar um corticoide? Não tem problema nenhum. O problema é insistir exatamente num tratamento que não está funcionando. Então, é muito importante saber disso, que muitas lesões de câncer, elas foram negligenciadas e, infelizmente, foram negligenciadas por nós, cirurgiões dentistas. Então, aprenda a desconfiar, inclusive do seu diagnóstico. Não tem problema você errar o diagnóstico, voltar atrás e pensar em outro caminho. Aí, qual que seria, vamos dizer, a conduta que você aconselharia ao colega que suspeita dessa lesão e ele tem dificuldade no diagnóstico? Perfeito. O cirurgião dentista generalista, se ele se sente preparado, ele pode conduzir o caso clínico desde da primeira consulta até a entrega do diagnóstico depois da biópsia. Mas se ele não se sente seguro, o ideal é, olhei um paciente, colhi o histórico dele, vi que é um paciente que tem fatores de risco, seja tabagismo, alcoolismo, SOL ou HPV. Olhei clinicamente, examinei, vi que aquela lesão é suspeita, não estou habilitado, não me sinto seguro para fazer o diagnóstico a partir dali, melhor coisa que você faz, encaminha para o especialista. Certo? Lara, quem é o especialista que trata das doenças da boca? É o estomatologista. Biópsia só pode ser feita por estomatologista? Não, de forma alguma. Qualquer profissional da odontologia que se sinta capaz pode fazer essa biópsia. O que você tem que ter em mente é, se você biopsia qualquer lesão, você tem que estar preparado para dar aquele diagnóstico. E dar um diagnóstico de câncer, gente, não é nem de longe uma coisa fácil. É uma coisa bem específica. Mas a sequência é essa. Suspeitou da lesão. Eu tenho um paciente com fatores etiológicos que são compatíveis com câncer de boca, ou eu tenho que imediatamente fazer essa biópsia, ou encaminhar imediatamente para a biópsia. E uma coisa muito importante é a sequência do tratamento. Diagnóstico de câncer, ele vem lá em cima, na pirâmide. Então, se você tem um paciente que te procurou, porque acontece muito, para fazer uma reabilitação extensa, ele está preocupado em colocar os dentes, obviamente, isso é importantíssimo. Mas você vê que ele tem uma lesão suspeita, na ordem de prioridade, ele precisa primeiro descobrir o que é aquela doença, por mais que não seja câncer. O diagnóstico da doença vem antes, a reabilitação vem logo em seguida. Obviamente, a gente tem a sequência, né, dos procedimentos de urgência e emergência. Então, suspeitou da doença, gente, é melhor fazer uma biópsia e descobrir que não era câncer, que era outro tipo de lesão, do que você deixar negligenciado um paciente que tinha um câncer e você atrasou o diagnóstico. Doutora, você trouxe algumas imagens para a gente ajudar nosso colega aí que vai assistir. Perfeito. Então, eu trouxe algumas imagens, Sérgio, que eu acho bem emblemáticas, né? Todas de casos clínicos que são meus mesmo, e com autorização, obviamente, do paciente e dos familiares. E a gente começa aqui com um caso que é um caso clássico, né? Então, a gente começa realmente com um caso que pode ser até assustador para alguns colegas ou alunos, né? Que não tem tanta vivência com câncer de boca. E essa primeira foto do lado esquerdo superior, da primeira foto para a última, que é a maior aqui do lado direito,
é 1 mês de evolução do paciente, certo? Rápido, né? É muito rápido. Então, é um tipo de lesão que eu costumo dizer que a gente não gosta de fazer o diagnóstico dessa lesão. Porque é uma lesão que o prognóstico para o paciente é péssimo. Ele já é um diagnóstico tardio. Provavelmente, se você pegar uma pessoa leiga que não é nem da área da saúde, ela vai olhar e vai dizer, nossa, isso é câncer, isso é grave. Mas, infelizmente, é o que a gente ainda se depara muito na rotina. Então, era um paciente tabagista, alcoolista, usuário de drogas ilícitas, inclusive, e um paciente com déficit cognitivo. Então, era um paciente já praticamente abandonado pela família, em situação de rua. E quando ele veio conseguir ser encaminhado por um colega para a nossa referência, ele veio conseguir essa biópsia já nessa condição. Nesse estágio. Então, aí, praticamente, ele recebeu o diagnóstico e, infelizmente, faleceu antes de começar o tratamento. Então, é um tipo de diagnóstico que a gente não queria fazer, mas, infelizmente, é o tipo de caso que a gente ainda vê bastante. Então, na imagem, o que é que a gente vê? Uma tumoração, né? Um aumento de volume enorme, cheio de necrose. Essa parte amarelada é tecido necrosado já. E super friável, extremamente sangrante, né, ao toque, na biópsia é bastante sangrante, é difícil até de suturar porque é muito amolecida essa região e impedindo já o paciente de se alimentar, o paciente já babava, ele falava com dificuldade já, e nesse caso em específico já tinha infiltração no osso. Então o prognóstico para o paciente era terrível, tanto é que ele veio a falecer realmente antes de começar o tratamento. Então não é um caso nem de longe que a gente gosta de fazer o diagnóstico. Nessa próxima imagem, aqui, é outro caso também muito emblemático. Então, é a cara do câncer de boca. Nesse caso, já o paciente era mulher, tá? E a paciente chegou dizendo, olha, eu tenho uma ferida na boca. E quando a gente que é profissional olha, a gente vê que não é só uma ferida, né? Então, pela cara da lesão, muito provavelmente essa lesão, gente, começou com uma placa branca embaixo da língua. Então, vocês veem que ela está com a língua levantada. Toda essa placa branca que a gente está vendo é o assoalho da boca inteira. Acho que vocês conseguem perceber que a vestibularização dos incisivos é porque esse tumor já invadiu o osso inteiro. Esses dentes estão flutuando. Então, essa lesão, gente, não adianta essa paciente dizer que ela começou mês passado. Essa lesão vem sendo negligenciada há alguns anos, certo? Então, se essa paciente passou por profissionais de saúde, por dentistas ou não, isso precisa ser levado em conta. Por quê? Porque provavelmente isso começou pequenininho. Todo tumor grande, gente, ele começou pequenininho. Ele começou com uma manchinha. Então, o mérito seria diagnosticar nessa fase de manchinha. Porque a gente teria evitado ou de se transformar no carcinoma, que é a lesão maligna, ou mesmo de chegar nesse estágio. Porque nesse estágio, o tratamento, na verdade, já é devastador para a paciente. Então, também é um caso que a paciente veio a falecer nas primeiras sessões já da radioterapia, que foi o tratamento de escolha para ela. Na sequência, a gente começa a trazer alguns casos de diagnóstico precoce, que é o que já começa a dar essa esperança para a gente, que é o diagnóstico que a gente quer que nós, cirurgiões dentistas, façamos. Então, paciente, 54 anos, ex-tabagista, mas veja só, ex-tabagista, ele falou que parou de fumar 1 semana antes da consulta porque já estava assustado. Ok, tudo bem, antes tarde do que nunca. Então, é um paciente que também é ex-alcoolista e o tabaco e o álcool, gente, juntos, eles fazem uma ação sinergística, ou seja, um piora a ação do outro. Então, fumar e beber junto para o câncer de boca é terrível. Então, esse paciente, gente, ele tinha o que ele mesmo chamava de afta. Mas para o paciente, realmente, isso é uma aftazinha. Não doía, certo? E quando foi que ele procurou o atendimento? Quando começou a doer. Então, se já começou a doer, é porque realmente já evoluiu bastante. Já passou muito tempo aí. E aí, se você perceber aqui na imagem da direita, eu estou fazendo a palpação. Eu estou apertando essa lesão. E ela não é molinha, ela é endurecida. E isso é um dos sinais de alerta. Uma úlcera, que segundo o paciente estava aí há 6 meses, ele já passou todo tipo de remédio. Passou um Oncilon, passaram nistatina, amoxicilina, tudo que você imaginar, aquele combo. E não melhorou, o diagnóstico está errado, gente. Não é aquilo que está pensando. Então, a medicação não está sendo certa para a lesão certa. Principalmente, ficou endurecida, sinal de alerta, gente. Não está cicatrizando, 15, 20 dias, está indicado o quê? Biópsia. Não tem que ter medo de indicar biópsia. E foi o que a gente fez imediato. Primeira consulta, quando ele veio, já foi feita a biópsia e veio sim o diagnóstico de doença maligna. Mas como o diagnóstico foi precoce, precoce em que sentido? Era uma lesão que estava localizada somente ali na língua.
Então, o tratamento desse paciente foi somente cirurgia. Ele foi encaminhado para o cirurgião de cabeça e pescoço. O cirurgião de cabeça e pescoço tratou a lesão, fazendo a excisão completa dessa lesão com a margem de segurança, e o paciente ficou curado da doença. Então, esse caso já tem 6 anos. O que quer dizer que o paciente já tem, quando ele tem 5 anos de acompanhamento, a gente já considera que é um critério de cura. Então, a lesão não voltou em 5 anos, que bom, é um prognóstico excelente para o paciente. Tratamento eficaz, diagnóstico precoce. Doutora, no caso desse aí só foi exclusivamente cirúrgico? Teve radioterapia, quimioterapia? Exclusivamente cirúrgico. Porque o que a gente sabe, Sérgio? Quanto mais tardio o diagnóstico, mais eu tenho que fazer um tratamento sistêmico. Então, diagnóstico precoce, só cirurgia, maravilha. Chance de recuperação para o paciente excelente, menores complicações. Quanto mais tardio, bom. Prognóstico excelente, inclusive com relação a recidivas. Quanto mais tardio o diagnóstico, aí ele vai precisar de terapias mais sistêmicas. É a quimioterapia, é a radioterapia, é a imunoterapia. Então, a gente evita que chegue nesse estágio. Mais um caso. Esse é o caso que a gente diz que é o alerta. Né? É aquela mina terrestre que você não está enxergando, mas ela está ali e ela é perigosa. Então, se a gente olhar essa paciente, é uma paciente mulher, é um caso curioso porque ele vem encaminhado de um colega, cirurgião bucomaxilo, que ele fez a conduta perfeita. Então, essa paciente usava uma prótese removível, que tinha a célula ali exatamente naquela região, né, posterior ali já de pré-molar-molar. E o colega buco, quando recebeu com a paciente com uma queixa de que a prótese estava machucando, exatamente naquele local. O que é que ele fez? Pediu para ela parar de usar a prótese, ou adaptou a prótese, né? Fez o ajuste e passou um corticoide tópico. Tá certíssimo ele. Só que a paciente voltou 15 dias depois, sem melhora nenhuma no quadro. O que o colega fez? Disse, olha, dona fulana, eu vou parar por aqui o tratamento com a senhora e vou lhe encaminhar para o especialista. Por quê? Porque o que eu achava que era, não é. E a partir de agora eu acho que você tem que ir para o especialista. Então, a conduta do colega foi importantíssima para o diagnóstico da paciente, que já veio para a gente sem usar a prótese, uma lesão com histórico de uso de corticoide, suspeita de trauma, que não regrediu em 15 dias, a biópsia foi feita na primeira consulta. Já. E o diagnóstico foi de câncer de boca. Então, por mais que seja assustador você olhar uma manchinha dessa... Mancha simples, né? É uma mancha simples, teoricamente pequena. Uma manchinha branca e vermelha. Nada demais, né? Nada demais. E às vezes é o que a gente escuta o paciente dizer. Ele foi ao dentista e o dentista disse que era nada. Não é nada não se preocupe. Então, imagine, essa paciente foi feito um diagnóstico precoce. E ainda assim ela perdeu um pedaço do osso da mandíbula no tratamento. Então, imagine se a gente deixasse isso aí virar uma lesão maior. Então, essa paciente está viva, está tratada, reabilitada, inclusive, e graças a quê? A diagnóstico precoce. E, nesse caso, o mérito total do colega bucomaxilo, que soube até onde levar o caso clínico e a partir de onde encaminhar. Aqui a gente tem outro caso, Sérgio, e esse caso eu chamo a atenção por quê? Porque a gente fala muito do paciente perfil. Até agora eu mostrei casos de pacientes tabagistas ou tabagistas e alcoolistas. Esse caso, ele não tem 2 meses que foi dado o diagnóstico. A paciente acabou de fazer o tratamento cirúrgico com o cirurgião de cabeça e pescoço. É uma paciente de 54 anos, mulher, que nunca bebeu e nunca fumou. É assustador, porque essa paciente vai ao seu consultório, você cirurgião generalista, né, ou especialista em outras áreas, e ela reclama que ela está com uma sensação incômoda na lateral da língua. E o que a gente vê aqui é quase nada. Né? Isso aqui passaria batido em 90% ou mais dos exames clínicos. E estou me colocando junto, não estou apontando dedos. Por quê? Porque é uma lesão muito tênue, gente. É só uma diferença de coloração. Você vê levemente avermelhada e aqui, atrás, mais posterior, você vê salpicado de branco. Então, é nessa diferença de tonalidade entre o vermelho e o branco que está o perigo ali. Lara, mas tudo bem se eu achar que é trauma, que ela está mordendo aí? Tudo bem. Tudo bem eu achar que é uma reação liquenoide do amálgama que está ali do lado? Tudo bem. Mas aí você vai tratar para isso, você vai fazer sua conduta. Se não regrediu, se não melhorou, muda a conduta, muda o diagnóstico ou mesmo encaminha o paciente. E foi isso, eu recebi a paciente depois dela já ter tratado durante 15 dias, 1 mês com o colega. Conduta correta. Biopsiamos e veio um diagnóstico de um carcinoma epidermoide, câncer de boca, microinvasivo. O que é um microinvasivo? Ele acabou de começar a invadir. É o momento que a gente, se existe um momento ideal, seria esse. Por quê? A paciente tratou somente com cirurgia.
Então, a gente encaminhou a paciente para o cirurgião de cabeça e pescoço, ela fez a cirurgia agora uns 20 dias atrás, e provavelmente esse prognóstico dela seja muito bom, porque o cirurgião tirou já com margem de segurança, ela é uma paciente que não tem fatores de risco, né, com relação a tabagismo e alcoolismo, e ela vai fazer um acompanhamento especializado agora com a gente, da estomatologia. Então, isso é para abrir o olho. Por quê? Porque se você olhar essa paciente, você vai dizer, não é nada, ela nem bebe e nem fuma. Gente, o câncer de boca, ele não acontece somente em paciente que bebe e que fuma. Lara, e veio de onde, então, essa mutação? É uma mutação esporádica, gente. É aquela vulga falta de sorte. É uma célula que foi se dividir, tropeçou, dividiu errado, tá? Então, não tem que pensar que o câncer de boca acontece somente em quem bebe e quem fuma. E por trauma. E por trauma, exatamente. Aqui, a gente tem um caso, Sérgio, que é a cara do Piauí, né? Cara do Piauí, o sol, né? É o sol do Piauí. Então, se você treinar o olho para ver aquele elite actínica, aquele lábio alterado pelo sol, tenho certeza que você não vai passar uma semana sem ver um paciente aqui no Piauí, sem ter aquele elite actínica. Por quê? Porque o sol daqui é muito forte. E os pacientes, principalmente o homem, ele não usa proteção, é difícil de conscientizar. Tá? Eu dou sempre o exemplo do meu pai, eu deixo o protetor labial para ele, volto lá no trabalho dele, quando eu olho, diz, tá usando, pai? Ele diz, tô. Quando eu abro, tá lisinho. Não passou de jeito nenhum. Então, esse paciente é um paciente de quase 70 anos, acho que 69 anos, branco, vê as manchas de sol, aquelas manchas de sol, inclusive na cabeça dele, ali na careca, né, na região calva. Então, é um paciente que você não precisa nem perguntar, você sabe que ele trabalhou no sol a vida inteira. Então, ele é eletricista, aposentou-se como eletricista, trabalhando no sol do Piauí. Então, olha o lábio desse paciente, é completamente alterado. Você vê que é um lábio com alterações de coloração. Ele é amarronzado de um lado, ele tem mancha preta do outro lado. Parece que o lábio está sumindo. E o mais preocupante nesse caso, essas feridas, essas 2 úlceras que o paciente relatou que não cicatrizavam há muito mais de 3 meses, e aí não tem outra conduta, gente. Se você, eu acho que pode ser ressecamento do sol, passou hidratação labial, 10 a 15 dias não melhorou, tá indicado biópsia. E foi o que a gente fez. 2 biópsias nessa região das 2 úlceras, e ambas já eram câncer de boca, já eram carcinomas. Por sorte, eram carcinomas localizados que foram tratados também só com cirurgia. Mas nesse caso, gente, já gera uma mutilação para o paciente, porque é em região estética. Então, com certeza, vai ficar um defeito estético dos males o menor. Pelo menos o tratamento foi só cirúrgico e realmente o paciente está em acompanhamento desde então, sem recidiva. Mas aí a importância de conscientizar o paciente de proteção contra a radiação solar. Protetor de rosto não é a mesma coisa para o lábio. Protetor labial é protetor labial, ele é específico. Não é hidratante só, não é batom de cacau, certo? É protetor com FPS. E mais uma vez, aquelas imagens assustadoras que você reza para não aparecer no seu consultório, mas infelizmente elas aparecem. Esse menino tem 19 anos e ele estava com essa ferida aí no lábio, essas 2 feridinhas, a branquinha e a mais escura. E o colega ficou até relutante de encaminhar, ele ficou com medo de encaminhar e a gente achar que era bobagem. Porque um menino de 19 anos não é possível, ele não vai ter câncer de boca, não é verdade? Mas é um menino que... Trauma. É trauma, é o aparelho, ó, ele usa aparelho, deve ser trauma. Mas ele já usou corticoide tópico, já usaram até outras medicações, já passaram hidratante labial e não melhorou. Gente, não tem o que pensar. A ferida que não melhora, tem que encaminhar. É melhor vir um diagnóstico de alguma coisa mais, entre aspas, bobinha, do que você descobrir um câncer tardiamente. E foi o que aconteceu com esse menino, gente. Era câncer de boca. A gente biopsiou já na primeira consulta. É um menino que tem 19 anos, mas ele acompanha o pai desde os 7 na lavoura, no sol do Piauí. Então tem que desconfiar sim de câncer de boca. E no caso dele, era sim um carcinoma microinvasivo, o que já sugere pra gente que se for operado rapidamente, vai ter um bom prognóstico. Paciente de 19 anos, não bebe, não fuma, mas exposto ao sol, tem que desconfiar sim, vale a biópsia, certo? E como a gente falou, Sérgio, das novidades, entre aspas, do câncer de boca, eu trouxe um caso para vocês de um paciente com câncer de orofaringe, né? Então, a gente vê que a localização já é na região posterior. É ali perto da amígdala, do arco palatoglosso, daquela região do trígono retromolar. E você vê que está alterado. Lara, o que está alterado? Gente, parece... são nódulos, mas parece que está nascendo concrescências, né? Ele está ficando nodulado, essa região. O paciente começa a ter dificuldade para engolir. Ele diz, olha, a sensação é de que tem alguma coisa engasgada
aqui desse lado. Geralmente é isso que o paciente relata quando ele tem lesões em orofaringe. Que tá ficando alguma coisa entalada, alguma coisa engasgada, ou que tá começando a doer para engolir. Então, é difícil porque nessa região, gente, nós cirurgiões dentistas vamos nos perguntar quantos de nós examinam a orofaringe do paciente? E é simples, é só dizer assim, abaixa a língua, e olhar. Lara, mas eu não sei o que eu tenho que procurar. Gente, você tem que procurar o que não seja anatômico. O que tem de anatomia lá atrás? A amígdala. Então, se você tiver em cima da amígdala, você tá vendo que tem uma úlcera. Ali atrás, você vê que tem um tecido que tá avermelhado, esbranquiçado, tá errado. Então, tem que encaminhar para biópsia, sim. E esse paciente, a gente fez a biópsia, veio o diagnóstico de carcinoma, e aí, para confundir, era um paciente que também era tabagista. Mas no exame da biópsia, quando a gente manda para o histopatológico, dá para saber se tem o vírus HPV ou não. E nesse caso, tinha sim o vírus HPV-16, que provavelmente foi o culpado desse carcinoma. E aí, no caso, sendo um HPV positivo, o tratamento para esse carcinoma já é diferente. Já a primeira linha de tratamento indicada já não é a cirurgia. Provavelmente esse paciente vai primeiro para a radioterapia. E são tumores que respondem bem à radioterapia. Mas a gente tem que ter o diagnóstico para isso. Na verdade, você tem que fazer um bom exame, né, doutora? É isso. E aí, Sérgio, eu me pergunto, onde é que a gente aprende a fazer o exame clínico? Na faculdade. No 4º, 5º período da faculdade. Então, você, acadêmico, você recém-formado, imagine que esse conhecimento está super recente na cabeça de vocês. Eu sei que eu trabalhei 7 anos em UBS. Eu sei como é que é cheio, a gente tem uma demanda grande. Então, você vai dizer, eu vou fazer um exame completo em 10 pacientes que eu tenho a atender por tarde. Tudo que é treinado, você vai ficando mais fera naquilo. Então, se você treinar o seu exame clínico desde o início, para ele ser o mesminho, igualzinho para cada paciente, não tem perigo de você deixar passar. Então, rotina. É rotina, é igual chave do carro. Se você chega em casa e bota sempre no mesmo lugar, você não perde. O exame clínico, se você aprende a fazer ele de forma sistematizada, você não deixa passar. E o importante, gente, aquilo tá salvando a vida do paciente. Então, independe se você está atendendo no seu serviço particular, no seu serviço público, se você é endodontista ou se você é estomatologista, independente disso, você precisa saber reconhecer o que está normal e o que não está normal. Isso já é o fundamental. Não está normal, eu sei tratar ou não sei, independe. O que você não pode deixar é o paciente negligenciado. Na verdade, você falou, a rotina que você cria e a experiência, você passa rápido o olho, você já tem uma coisa errada aqui. Pronto. Exatamente. Parou ali e você vai olhar com calma. Né? Ruim é você achar que não sabe de nada. Não, eu não entendo nada disso aqui e eu não vou nem olhar. Não, você tem que treinar o olhar para... treinar a sua visão para olhar. Agora, se você sabe reconhecer ou não, isso não é o mais importante. O importante é saber tá normal errado, ou não tá. Normal, exatamente. Isso é a principal função do clínico geral, né? Exatamente. Saber isso aí. Perfeito. Já você saber diagnosticar, às vezes você está no UBS, mas você não fez aquela especialização de clínica, às vezes você já é um especialista, mas você tem que ter o conhecimento para saber se está errado ou não está. Exatamente. Até porque a gente sabe que, falando em termos de SUS, que a gente sabe que é maior volume de paciente, a atenção primária, ela não tem obrigação de fazer as biópsias. Geralmente, vai para média complexidade. Então, falando em termos de SUS, o paciente, teoricamente, o dentista da UBS reconhece a lesão que tem uma suspeita, né, uma lesão que pode ser um câncer de boca, e ele encaminha. E aí esse paciente vai, digamos, para um CEL ou para um hospital para fazer a biópsia. Lara, essa biópsia pode ser feita na atenção básica? Claro que pode, gente. A cirurgia de biópsia em si não é um procedimento complexo na maioria das vezes. O que você tem que saber é quando biopsiar, quando não biopsiar e em que lugar biopsiar, o tipo de biópsia. Mas se você... de repente, um cirurgião bucomaxilo, um periodontista que trabalha na UBS, por que não fazer essa biópsia na UBS? Como eu disse, eu trabalhei 7 anos em UBS e muitos dos diagnósticos de câncer de boca que eu fiz foi lá nessa UBS. Então, a gente tem tanto a atenção primária, quanto os CELs, quanto os hospitais, os serviços escola. Eu trabalhei por muito tempo em serviço escola de faculdade, que são serviços maravilhosos. E, claro, a rede privada de atendimento também, que é onde eu atuo. Tá certo, doutora Lara. Muitíssimo obrigado aí, ó. Bate-papo enriquecedor, cheio de novidade, esclarecedor aí para a maioria, né? Inclusive para mim, né? Esclarecedor. E que sirva aí para os nossos colegas. Aí estamos aqui finalizando esse bate-papo excelente. Queria deixar que você desse um recado agora para os nossos colegas que está lá na ponta, lá sendo clínico geral, esse cuidado que ele tem que ter com a saúde bucal dos nossos pacientes, né? Perfeito.
Antes de mais nada, Sérgio, dizer que para mim foi um prazer enorme, um bate-papo descontraído, mas que a gente conseguiu trazer um conteúdo muito bacana. E bem enriquecedor, né? Que bom, né? Fico muito feliz, especialmente por falar desse assunto de câncer de boca. Então, se eu puder deixar uma mensagem para todos os colegas, o dentista generalista, do acadêmico ao super especialista, o olhar cuidadoso. Eu acho que pecar pelo excesso, quando se trata de saúde, nunca é demais. Então, é melhor a gente dizer para o paciente, olha, vamos investigar isso aqui melhor, e talvez o paciente se assustar naquele momento e descobrir depois que não era nada demais. É melhor isso do que você negligenciar, dizer para o paciente, olha, não é nada. E daqui a pouco ele procurar um outro profissional e descobrir que tem uma doença tardia. Então, é o olhar cuidadoso com o nosso paciente, independente da sua especialidade, independente de onde você atenda. Hoje em dia, a gente sabe que a gente vive num mundo que tem especialidade para tudo. E que, muito antigamente, era vergonhoso você encaminhar o seu paciente para o colega. Não, ele vai achar que eu não sei. Hoje não, é melhor. Cada um tem o seu nicho. Então, se você acha que o seu conhecimento chegou no limite, olha, da minha especialidade, chegou nesse limite. Eu vou te encaminhar para um colega. O benefício é especialmente para o paciente, mas para você também. O paciente confia em você porque ele sabe que você tá encaminhando ele para um especialista que vai conhecer melhor sobre aquilo. Então, você faz o diagnóstico ou o colega faz o diagnóstico, não interessa. O que o paciente não pode é ficar negligenciado. Vamos treinar o olhar da gente, porque câncer de boca é assunto de todos nós cirurgiões dentistas. E em tempos de rede social, a gente aproveita para isso também. O lugar de estudar é no livro, o lugar de estudar é no artigo científico. Mas hoje em dia a gente encontra muito conteúdo bom e responsável. A gente tem que ter cuidado com isso, mas tem muito conteúdo bom e responsável na rede social, sim. Então vale a pena. Sempre olhando, sempre desconfiando, conferindo nos livros, conferindo nos artigos. Então, aproveito para convidar para vocês seguirem o Lara Cândido Patologia Bucal. Não é um Instagram comercial, é um Instagram de conteúdo, de professora mesmo, para compartilhar caso clínico. Então, se você gosta de estomatologia, dá uma olhada lá. É um lugar que eu aproveito, Sérgio, para bater papo com os colegas. Então, eu digo assim, gente, estomatologia é difícil. Todo dia eu tenho um caso que eu olho e eu digo, não sei o que é isso, eu vou conversar com meus colegas. E é sobre isso, é sobre bater papo e beneficiar o paciente. Então, mais uma vez, obrigada, Sérgio, eu estou sempre à disposição. Aqui a informação aí, siga lá a doutora Lara Cândido Patologia Bucal. Aí você vai ter mais informações, mais conhecimentos sobre estomatologia e de patologia de uma forma geral. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchauzinho.